gozaimasu minasan, Josué Sensei desu. Kurasu o hajimashou ka? Hai, kurasu o hajimashou. Nihongo o benkyou shimashou. Hai. Na aula 93, que foi a aula passada, e nessa aula 94, eu nem fiz e nem vou fazer uma sessão de kanjis por alguns motivos. Eu vou deixar para fazer uma sessão de kanjis e uma senhora sessão de kanjis na próxima aula. Eu estou falando aí de 40 a 50 kanjis. Uma aula que talvez demore 40 minutos. Por que que na aula passada eu não fiz e também não quero fazer nessa 94? Porque na aula passada eu queria que vocês entendessem como se dá sugestões, que aliás eu já estou usando essa matéria nessa aula. E nessa aula eu não vou também fazer uma sessão de kanjis, porque o raciocínio dessa aula vai ser muito pesado. Eu diria que vai ser uma das aulas mais pesadas do curso. E eu ainda arrisco dizer que do nível intermediário vai ser a aula mais difícil de ser entendida. Eu ainda diria outra coisa. Se tem crianças estudando comigo nesse curso de japonês, elas não vão entender pelo menos a primeira parte da aula. Porque eu vou dar uma explicação pesada e depois eu vou ensinar algo do japonês a se falar. Essa segunda parte possa ser até que as crianças entendam. Mas a primeira parte não. E se tem algum adolescente assistindo de 13, 14 anos, também vão ter dificuldade, porque talvez vocês não tenham visto essa matéria na escola ainda. A minha intenção nessa aula e em todas as aulas não é ensinar a gramática do português, certo? Eu não estou dando aula de português para vocês. Mas, para que vocês aprendam a língua dos outros, é preciso entender coisas como as que eu vou explicar hoje, que a minha intenção é apenas fazer vocês falarem e escreverem em japonês. Mas nós estamos falando de duas línguas. A nossa, o português que nós falamos no Brasil, e uma língua oriental, que não tem nada a ver com as nossas regras. Todas as línguas, elas vieram há milhares de anos de uma única língua chamada indo-europeu, e com o tempo as línguas elas foram mudando, porque as línguas mudam. A cada 100 anos, muita coisa nova aparece numa língua. Quer dizer, o japonês seguiu por um caminho totalmente diferente do português, e existem regras na nossa língua que não existem na deles. Se eles forem aprender português, vão ter dificuldade de aprender essas regras. Da mesma forma, no japonês existem regras que não existem no português. Como entender regras que não existem? Fazendo uma comparação gramatical, e é por isso que eu estou dizendo que essa aula vai ser pesada. Entender essa comparação é que vai ser o problema, mas é um problema que nós vamos resolver. Ok? Então eu estou colocando agora na tela. Eu disse a vocês que os tempos verbais no japonês eram muito simples de aprender. Só existia o presente, que também serve de futuro, e o passado. Essa informação está correta. Eu não estava enganando ninguém quando eu disse isso não. Mas eu vou abrir a tela agora, certo? E vamos ver em português essa situação, relacionadas ao verbo, que é o centro da oração, certo? Tudo que você for falar, cada nova oração vai ter um verbo, porque é ele que vai explicar o centro do conteúdo da oração que você está falando. Então, os verbos eles são conjugados na frente dos pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, certo? E no português nós temos o presente, o passado e o futuro. Eu vou dar um exemplo rápido aí com o verbo falar, na frente apenas do eu. Eu não vou usar na frente do tu, ele, nós, vós, eles, certo? Então, no presente eu falo, no passado perfeito eu falei, no passado imperfeito eu falava, no passado mais que perfeito eu falara, no futuro do presente eu falarei e no futuro do passado eu falaria, mas não dá mais tempo de falar, certo? Na hora de conjugar, e eu estou conjugando aí apenas, né, essa parte vermelha apenas no presente, fica eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. Na nossa língua, existe essa diferença dessa terminação. Olhe que o verbo falar na frente de eu termina com um O, na frente de tu termina com AS, na frente de ele termina com A.
E essa é uma diferença do português em relação às outras línguas, porque nas outras línguas não existem essas conjugações, certo? É tanto que no português nós podemos fazer o sujeito oculto, porque falo só pode ser eu, falamos só pode ser nós, falam só pode ser eles, mas nas outras línguas essas diferenças não acontecem. Eu vou dar um exemplo rapidinho em inglês, mesmo para quem não estuda inglês vai entender. Tá aí o verbo no passado, o verbo jogar. E os pronomes são esses aí, né? I, you, he, she, it, we, you, they. Note que o verbo fica played em todos eles. Se eu apagar o sujeito, deixar o sujeito oculto, como é que você vai saber aí quem é? Se é eu, se é tu, não tem como saber, porque não faz nenhuma diferença. Detalhe importante, esse é, se tem alguém que sabe falar inglês ou que está estudando inglês assistindo essa aula, esse é não se pronuncia, tá certo? Não é played, é played. Então, work não é o worked, é o worked. Cry não é cried, é cried. Loved, certo? Liked. Não é liked, é liked. Então, não faz diferença, não tem conjugação no inglês. No japonês também não existe essa conjugação. O verbo ele fica igual para todos os pronomes. Ok? Você só pode fazer o eu e o tu ficar oculto em japonês, mesmo que a conjugação seja a mesma, porque pelo contexto vai dar para entender ao vivo, na conversa ao vivo. Num papel escrito, numa redação, você precisa colocar qual é o pronome. Agora, eu disse que os tempos verbais em japonês era apenas o passado e o presente, e está certo, só que a matéria de verbo não se resume só a isso. Não se resume só aos tempos verbais. Se você pegar a gramática do português e abrir a matéria verbo, vai ver que os tempos verbais, presente, passado e futuro, é uma das partes da matéria, mas existem outras coisas a se estudar em verbo que não é tempo verbal, e em japonês essas coisas também existem. E eu vou começar a dar aula de todas elas a partir dessa aula. Além dos tempos, nós temos os tipos de verbo, e eles são classificados de forma diferente, e também tem as formas dos verbos. Os tipos e as formas não são considerados tempos verbais. Então, quando eu disse que só tinha presente e passado, estava certo. Agora a gente precisa estudar os tipos de verbo e as formas também. Certo? Eu vou dar uma explicaçãozinha rapidinha em português. Os tipos de verbo, que não tem nada a ver com o tempo verbal. Verbo regular, irregular, efetivo, abundante, anômalo e auxiliar. Na nossa língua existem esses tipos. Né? Dê uma olhadinha aí que o verbo regular, ele segue regras. E aí eu coloquei ali em cima o verbo beber, varrer e escrever. E embaixo coloquei o verbo correr para mostrar o seguinte. Para a gente descobrir o radical desse verbo, que é a parte que não muda, e é a parte que mostra o real sentido do verbo, que faz você entender que verbo é, que ação é só você tirar o AR, o ER e o IR do verbo. No caso aí de correr, a gente vai tirar o ER e eu vou conjugar apenas na frente do eu. Eu corro. Então a terminação é um O. Na frente do eu, no presente, é um O. Todos os verbos regulares vão seguir essa regra, porque isso é um verbo regular. É um verbo que segue regra. Vamos ver agora com beber, varrer e escrever. Eu vou apagar o ER. E se colocar o O, dá certo na frente do eu no presente. Eu bebo, eu varro e eu escrevo. Dá. Isso mostra que todos eles são regulares e seguem a regra. Já com os irregulares, eles não seguem regra. Eles têm as próprias regras. São as exceções da língua. Está aí o verbo fazer, saber e ter. Se eles fossem regulares, que não são, era só você tirar o ER do verbo fazer, saber e ter e acrescentar o O. Confere? Dá certo? Eu faço, eu sabo, eu to. Não, não dá certo porque eles não são regulares. Eles não seguem as mesmas regras dos verbos regulares que estão lá em cima. Então é eu faço, eu sei e eu tenho. Certo? Para mostrar a diferença entre o verbo regular e irregular. O defectivo é um verbo que na língua portuguesa ele tem defeito na conjugação, coisa que nas outras línguas não existe porque a conjugação é igual. Isso você não vai ver em japonês. No verbo colorir você tem a conjugação em todos os pronomes menos no eu. Eu coloro não existe. A mesma coisa acontece com o verbo caber. Tu cabes, ele cabe. Nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. Eu cabo, não existe. Certo? O que é um verbo abundante, que é o último que eu vou explicar dos tipos no português, é exatamente o contrário do defectivo. Além de ser completo, de ter as conjugações completas, eles ainda têm conjugação a mais.
Por exemplo, o jornal foi impresso, foi imprimido, eu tenho ganho dinheiro, eu tenho ganhado dinheiro, a luz está acesa, ou foi acesa, foi acendida, quer dizer, tem formas sobrando, certo? E aí, esses são os tipos de verbo, que não tem nada a ver com o tempo verbal. E em japonês existem também os outros tipos. Eu vou começar a explicar todos eles, não nessa aula, mas eu vou fazer isso. Agora vamos ver as formas. E além das formas, os modos. Nós temos as formas aí, ó. O gerúndio, o particípio infinitivo. Isso não são tempos verbais, certo? O gerúndio é uma ação que está acontecendo no momento. Exemplo aí, eu estou andando. Isso não é considerado presente. É uma ação contínua, certo? No particípio, é algo que você começou a fazer no passado e continua fazendo. Uma rotina. Eu tenho andado, eu tenho tomado tal remédio, eu tenho bebido leite todos os dias. Você começou no passado e continua. Isso não é tempo verbal, certo? E o infinitivo, que eu já usei vários exemplos nas outras aulas, é o verbo na sua forma original. Eu quero dançar. Dançar está no infinitivo. Quando você pergunta, esse verbo veio de qual? A resposta vai ser o infinitivo. Por exemplo, eu atravessei. Atravessei vem de que verbo? Vem do verbo atravessar. Isso é infinitivo, que também não é tempo verbal. É uma forma do verbo. Olhe que as formas são diferentes dos tipos. Agora os modos. Por exemplo, o modo subjuntivo. O modo subjuntivo são esses 3 exemplos que eu estou mostrando aí. Se eu falasse da ideia de incerteza, quando eu falar da ideia de tempo para frente, né? E que eu fale é uma sugestão. Então, esse é o modo subjuntivo. E o modo imperativo indica desejo, ordem ou pedido. Fale, não fale, faça, não faça. Esses são os modos. Certo? Eu gostaria de falar de um linguista americano, Tal McGivon. Ele, nos livros dele, ele fala sobre diacronia, que é exatamente a mudança que as línguas vão sofrendo na sua trajetória. E nessas mudanças acrescentam-se regras novas, que pode acontecer em uma língua e não acontecer nas outras. E também pode perder regras, certo? E aí ele tem uma frase famosa dele que diz: a sintaxe de ontem é a morfologia de hoje. O que é que ele quis dizer com isso? O estudo da sintaxe fala das orações. E o estudo da morfologia fala das palavras individuais. Ele quis dizer com isso que as frases que nós usávamos antigamente vão reduzindo-se ao ponto de tornarem-se palavras. Foi o que ele quis dizer com a sintaxe de ontem e a morfologia de hoje. As frases de ontem se tornam palavras hoje. Por que ele quis dizer isso? Vamos ver alguns exemplos aqui de mudança para você ver que tanto o português quanto o japonês, com o tempo, vai mudando. Há 100 anos atrás, nós usávamos vossa mercê para falar com uma pessoa de forma educada. Esse vossa mercê, com o tempo, foi mudando para vos mercê. Mais uma etapa de 40 anos, mais ou menos, vos mercê se transformou em você. E hoje, por mais que a gramática não aceite, nós estamos usando o se. Eu não vou dizer que aquele VC que nós escrevemos faz parte da mudança, porque nós não pronunciamos VC. Isso é só na escrita do internetês, certo? Mas você pode dizer assim, não, mas C está errado. Não, não está errado não. Nós usamos. Você vai comigo? Os falantes da língua portuguesa usam. E aí vossa mercê era usado, quando os falantes deixaram de usar, a gramática teve que admitir o vos mercê. E hoje nós não usamos mais o vos mercê. Nós usávamos, mas os falantes mudaram para você e começaram a usar apenas você. É tanto que vos mercê fica estranho. Você só vê isso sendo usado em novela de época. Vai chegar um período em que nós vamos usar apenas o se e o você, as próximas gerações, não vão nem saber que palavra é essa ou vão estranhar. Certo? As línguas elas vão mudando sim. Outro exemplo é vamos em boa hora. Aí um ótimo exemplo de que Tal McGivon está certo quando diz que as frases de antigamente se tornam palavras. Vamos em boa hora era uma sugestão de ir embora. E aí esse em boa hora se juntou, vamos embora. Nós estamos transformando esse vamos embora hoje em dia em vambora. E em alguns casos fica vumbora, que eu já escutei pessoas falando assim. E esse vambora já está se transformando em bora. Você pode até achar estranho. Mas se todo mundo só usar bora para casa, esse vamos embora que é o atual, que a gramática aceita, ele vai desaparecer.
Isso é uma mudança. Eu vou mostrar um exemplo também dessa mudança em inglês, certo? Eu preciso ir, ou eu tenho que ir. Antes era I have got to go, depois se reduziu para I've got to go, reduziu mais ainda com o tempo para I gotta go, e hoje em dia eu preciso ir, ficou apenas gotta go. Quem estuda inglês está entendendo exatamente esse exemplo, essa mudança que aconteceu, certo? E além da diacronia, que é a mudança que a língua vai sofrendo conforme o tempo passa, ainda existe o processo de gramaticalização, que é o quê? Não é uma mudança na fala, é uma mudança de regras gramaticais. Isso é o que mais prejudica de uma pessoa aprender uma língua. Por exemplo, esse exemplo está na tela aí. Há 100 anos atrás nós falávamos eu hei de vencer, tu hás de vencer, ele há de vencer, nós havemos de vencer. Que regra mudou, certo? Ao ponto de ser chamado de gramaticalização, que é uma nova forma gramatical. Esse verbo haver, que está na frente do pronome, certo? Nós apagamos o H já que ele é mudo, e pegamos essa forma, colocamos no final da frase, puxamos o verbo para o segundo verbo, haver de vencer, certo? Então o segundo verbo, que é vencer, ele veio para perto do pronome, e esse verbo haver, que era uma forma livre, uma palavra livre, se tornou uma forma presa. Isso foi uma forma de se mudar a regra. É tanto que eu hei de vencer se tornou eu vencerei. Esse vencerei, esse finalzinho, é uma mudança gramatical que a nossa língua sofreu. Pode não ter acontecido no japonês e em outras línguas. Tu hás de vencer, tu vencerás. Ele há de vencer, ele vencerá. Nós havemos de vencer, nós venceremos. Certo? Agora vamos ver uma mudançazinha rápida na sintaxe, que é as orações. Você reconhece hoje os termos da oração. No caso eu circulei o eu aí, nós sabemos que é o sujeito, porque ele está numa frase, eu levei a televisão para casa. Agora olhe só a palavra televisão, isolada, e me diga qual é a função sintática da palavra televisão sozinha. Não tem como você saber que papel ela está fazendo dentro da oração, a não ser que você coloque essa palavra dentro de uma oração. Exemplos aí de como nós definimos qual é o papel da palavra dentro de uma oração, e eu estou colocando exemplos apenas com televisão. A televisão é azul, está fazendo o papel de quê? De sujeito. João tem uma televisão. Aí televisão já está fazendo o papel de objeto direto. Eu preciso de uma televisão. Eu preciso de. Então, já que tem preposição, é um objeto indireto. A reportagem foi mostrada pela televisão. Se vocês pegarem a gramática do português, vão ver que esse pela televisão é um agente da passiva. Certo? Se você transformar isso aí para uma frase ativa, vai ser a televisão mostrou a reportagem. Então esse pela televisão é um agente da passiva. E Pedrinho tem medo da televisão. Esse televisão agora é um complemento nominal. Só que isso é uma regra do nosso português mudada. Nós perdemos uma regra chamada caso. E aí eu vou explicar o que é esse caso, que antigamente existia, mas o português mudou e perdeu essa regra. Antigamente existia um finalzinho colocado em cada papel sintático para mostrar qual era o papel sintático, mesmo que a palavra estivesse só. Eu estou colocando exemplos aí, eu estou inventando esses exemplos. Digamos que todos os sujeitos tinham que ter um AS no final, AS, todo objeto tinha que ter ES e todo agente da passiva tinha que ter IS. Então, o meu nome usado numa frase, e os brasileiros falavam assim, na época do Brasil Colônia, ficaria Josué AS foi ao mercado. Qualquer sujeito tinha que receber AS. Agora vamos ver se o meu nome tivesse no papel de objeto. Liguei para Josués. Meu nome termina em E e acrescentaria só o S. Tente fazer isso com o seu nome depois. Se fosse um agente da passiva, o copo foi quebrado por Josuéis. Então, já que o papel sintático, que é essa flexão de caso que o português do Brasil perdeu, já que existia uma terminaçãozinha, eu não precisaria de uma frase para saber o que é um sujeito, porque televisão seria televisão mais. Se eu chegasse para vocês se essa flexão de caso ainda existisse no português, eu perguntaria, televisão mais é o quê? Televisão mais é sujeito, porque termina com S. Vocês estão entendendo essa flexão de caso? O que é televisão és? Sem ter uma frase, nós diríamos, é um objeto.
Televisão is é o quê? É um agente da passiva. Só que essas terminaçõezinhas, que é a flexão de caso, desapareceu com o tempo do português. Então hoje você só sabe se a palavra é sujeito, se ela estiver dentro de uma oração. Mas ainda existem línguas latinas que ainda possuem a flexão de caso. O que acontece? Não precisa da oração. Vocês estão vendo? Uma coisa que o português perdeu, mas nós nos adaptamos e falamos normal, certo? No inglês não existe flexão de masculino e feminino, de gênero, não existe singular e plural. A única palavra que vai para o plural é o substantivo, mas as outras palavras da oração não vão para o plural. Não existem tempos verbais, existem marcadores de tempo, são palavras colocadas na frase para você saber se a frase está no presente, no passado e futuro. Foram regras que o inglês perdeu. O japonês perdeu mais regras ainda e ainda criou novas regras, certo? Tá aí o exemplo. Por exemplo, gatoés. Todo mundo antigamente diria, isso é um objeto, mesmo ele sem estar na frase. Além disso, além de tudo isso que eu falei sobre o verbo, que não é tempo verbal, né? Eu resumi a matéria de verbo dizendo que os tempos verbais eram apenas presente e passado, mas além dos tempos verbais ainda tem a voz. Voz ativa, voz passiva, voz reflexiva. Qual é a diferença entre esses três exemplos? A voz ativa é quando o sujeito pratica a ação, eu cortei o pano. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação, o pano foi cortado por mim. Note que pano agora não é o sujeito da oração, mas não cometeu a ação de cortar. E a reflexiva é quando o sujeito tanto pratica quanto sofre a ação. Eu cortei-me, quer dizer, tanto eu fiz quanto eu sofri a ação. No japonês ainda tem a forma formal e a informal, coisa que nós não temos na gramática do português. Está aí uma coisa do japonês. Vocês precisam memorizar tanto as formas do verbo formal como a informal. A gente tem que memorizar duas vezes, coisa que em português a gente só precisa memorizar uma. E aí ainda vem a pior parte do estudo de verbo na hora de se estudar uma nova língua. A intencionalidade do falante. A vontade do falante de expressar algo. E aí eu estou colocando na tela o exemplo de um copo quebrado, certo? E nós vamos ver que a mesma frase pode ser dita de várias formas. A gente precisa estudar isso, como isso se dá na língua dos outros. Se eu, certo, derrubei um copo na minha mesa e a minha filha chegou e viu o copo, eu não vou levar uma surra da minha filha, então eu posso me acusar. Eu quebrei o copo. Se fosse o contrário, se fosse a minha filha que quebrasse o copo, ela ia ter medo de sofrer uma represália do tipo ficar de castigo ou apanhar. Então ela poderia transformar essa minha frase, que foi ativa, eu quebrei o copo, numa frase indeterminada. Quebraram o copo, quer dizer, ela já está tirando a culpa dela e jogando para alguém que ninguém sabe quem foi. Ou ela poderia dizer essa mesma informação de uma forma neutra. Apenas a informação. O copo quebrou. Ela não está dizendo nem que foram outras pessoas que quebraram, como no segundo exemplo, nem está colocando a culpa nela. Certo? Ou uma informação estática. O copo está quebrado. Está quebrado? Vamos juntar os cabos, tal, já dando a solução. Quer dizer, a mesma informação, dependendo da intenção do falante, ela vai ser passada de forma diferente. Certo? A gente vai ter que estudar isso em japonês também. Agora, eu estou colocando lá em cima na tela Nihongo. Nós vamos ver que, além dos tempos verbais, existem as formas, os tipos, voz, e eu vou mostrar sem explicar, porque cada uma dessas eu vou fazer uma aula. O que nós vimos até agora é o verbo aí, eu vou usar o verbo iku, ikimasu, certo? No presente, na afirmativa, eu vou ikimasu. Na negativa, eu não vou ikimasen. No passado, na afirmativa, ikimashita. E no passado, na negativa, ikimasen deshita. Isso a gente já tinha visto. Agora, além desses tempos verbais, nós temos também as formas, o infinitivo desse verbo é iku. Nós temos a forma nai, ikanai. Nós temos a forma ta, ita. Como tem dois T's, você tem que dar essa pausa. Ita. Nós temos a forma nakata, ikanakata. Isso tudo não é tempo verbal, mas são formas que a gente precisa estudar de um verbo só. Ikimasu. E essas formas serão aplicadas em todos os verbos.
certo? Eu não dei aula disso ainda não, mas vou fazer uma aula para cada forma dessa, criando frases e fazendo com que vocês aprendam e falem em japonês também. Mas existem outras formas e outros tipos. A forma te, ite, a forma ba, ikeba, a forma potencial, que é uma regra que nem existe no português, ikeru, a forma imperativa, ike, a forma volitiva. Menino, o que é isso? Volitiva. No português eles não. Iko, a forma passiva, ikareru, a forma causativa, né? Ikaseru, a forma causativa passiva do tipo 1, ikaserareru, e a forma causativa passiva do tipo 2, ikasareru. Tudo isso é o mesmo verbo, ikimasu. Isso eu não vou explicar agora, mas eu vou começar a formar aulas. E eu só queria que vocês entendessem que, além dos tempos verbais, existem as formas e os tipos também. Nós precisamos aprender tudo isso. Seria bom até que você já anotasse, para nas próximas aulas, cada explicação que eu for dando e criando os exemplos, você ir acompanhando. Além disso, os verbos em japonês, eles se dividem em 4 grupos, que seriam os tipos. O grupo 1 são os verbos terminados em u, que são chamados de verbos godan. Vocês já podem começar a pesquisar isso, já tentando entender, apesar de que eu vou fazer aulas sobre isso. Tem o grupo 2, são os verbos terminados em iru, são chamados de ichidan. O grupo 3, que são os verbos terminados em eru, eles também são chamados de ichidan. E os verbos irregulares, que são aqueles verbos que não seguem as regras, porque os verbos que terminam em u seguem as regras do u. Os verbos terminados em iru e eru têm as suas regras, e os irregulares não obedecem a regra nenhuma. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero não ter dado um nó na cabeça de ninguém. O que eu queria que vocês entendessem é: existem regras no japonês diferentes do português e a gente precisa entender. Volativa, causativa, certo? Você precisa entender isso e usar. A partir de hoje, eu vou começar a ensinar essas formas e nós vamos começar a usar nas nossas aulas e aprender a falar usando todas elas, porque os japoneses falam. Mesmo que não tenha essa regra no português, mas os japoneses falam. Então, nós vamos precisar aprender também. Agora, essa segunda parte da aula, eu vou ensinar algo para a gente aprender a falar, além dessa explicação grande que foi dada agora. Tá certo? Como expressar desejo e vontade em japonês. Existem 2 formas de se falar quando você quer alguma coisa. Certo? Diferente da última aula que foi sugestão, vamos fazer tal coisa. Aqui é eu quero. Certo? Desejo e vontade. Você pode dizer eu quero para algo, para uma coisa, ou querer fazer algo. Quando você diz eu quero água, você quer uma coisa. Eu quero passear, você não está querendo algo, você está querendo fazer algo. E existe uma forma para você falar em japonês. Quando você quer uma coisa ou quando você quer fazer alguma coisa. Certo? Nós vamos começar a ver agora que algo é um substantivo e querer fazer algo é um verbo, é ação. Certo? Quando você quiser dizer que quer alguma coisa, você vai usar essa forma hoshi. E quando você quiser fazer alguma coisa, você vai acrescentar ao verbo a forma tai. Certo? Vocês podem até já ter visto isso antes, mas vamos ver exemplos de eu quero alguma coisa. Por exemplo, eu quero um livro e livro é hon. Em japonês ficaria watashi wa hon ga hoshii desu. Por exemplo, alguém pergunta a você: eu vou lhe dar um animal de estimação. O que você quer? Aí você usa gato, que é neko. Watashi wa neko ga hoshii desu. Eu quero um gato. Tá certo? Como é que fica essa forma na negativa? Eu não quero um livro. Certo? Você vai trocar hoshi por hoshikunai. Ou você pode dizer que apaga o i e acrescenta kunai, ou você pode afirmar que esse último i de kunai é o i de hoshii, que tem 2 i's, que está sendo afastado e acrescentado no meio kunai. Mas eu prefiro dizer assim: apague o último i e acrescente kunai. Eu não quero. Watashi wa hon ga hoshikunai desu. Você quer um gato? Não, eu não quero um gato. Watashi wa neko ga hoshikunai desu. Tá certo? Apaga-se o i e acrescenta o kunai. Agora, nós vamos ver
além de você expressar eu quero isso, como é que eu digo eu quero fazer isso, que é a forma tai? Eu vou usar os mesmos verbos que eu usei na última aula, que é o verbo taberu e nomu, que é o verbo comer e beber. Você apaga essa última parte, deixa apenas tabe e no, lembrando que o nomu, o mu, vai se transformar em mi. Então vamos ver a forma do presente, certo? Tabe mas, nome mas. Você apaga o mas e olhe que o nomu virou nomi ali. Então eu tenho tabe e nomi, certo? Eu quero comer, tabe tai. É só acrescentar o tai. Eu quero beber, nomi tai. Certo? Muito simples. Agora eu vou isolar lá embaixo o verbo nomu e vou criar um exemplo com o verbo comer. Na aula passada é vamos comer peixe, mas agora você vai falar eu quero comer peixe. Então, saca na outra betai. Saca na outra betai. Certo? Agora eu vou isolar o verbo comer, puxar o verbo beber e vou acrescentar esse kanji aí que é mizu, água. Eu quero beber água. Mizu o nomitai. Mizu o nomitai. Eu quero beber água. É assim que eles até pedem, certo? Água. Agora eu vou colocar os dois verbos comer e beber juntos e mostrar a forma do presente na afirmativa e negativa. Para o tai, eu mostrei roshi, roshi kunai. Agora com o verbo tai, eu vou mostrar no presente e no passado, na afirmativa e na negativa. Todos esses exemplos, né, que está escrito aí, eu vou apontar para o verbo comer. A afirmativa do presente, tabetai. A negativa do presente, tabetakunai. A afirmativa do passado, tabetakata. Certo? E a negativa do passado, tabetakunakata. Você tem que dar essa pausa quando tiver dois T's. Quer dizer, eu quero comer, eu não quero comer. Eu queria comer, eu não queria comer. É só fazer isso com todos os verbos. Se você quiser dizer eu quero comer de novo, é só acrescentar moichido. Moichido tabetai. Moichido nomitai. Você pode fazer isso com todos os verbos, certo? Eu espero que vocês estejam entendendo. Já comecem a formar frases e a usar isso aí. E a pergunta, o que você quer, fica. Anata wa nani ga hoshii desu ka? O que você quer? Anata wa nani ga hoshii desu ka? Certo? Uma das opções que você poderia dizer é Watashi wa nihonjin no tomodachi ga hoshii desu. Watashi wa nihonjin no tomodachi ga hoshii desu. Eu queria ter um amigo japonês. Certo? Provavelmente para treinar japonês com eles. Certo? Então eu vou terminar a aula de hoje, que foi grande, uma aula mais de meia hora. Além daquela explicação que pode ter sido um pouco cansativa, mas eu espero que vocês tenham entendido. Comecem a usar a forma hoshii e comecem a usar a forma tai, acrescentando em todos os verbos que nós já vimos até agora. Ok? Matane.